Olá, doutor Edgar. Hoje, para comentar uma decisão lá do STJ, porque uma pessoa, ele tinha um imóvel, ou alguns imóveis, na verdade, e ele estava sendo executado por uma dívida, estava inscrito em dívida ativa, e ele então decidiu transferir esse bem, um desses bens, para uma das filhas. Então, isso fica dentro do núcleo familiar, né? É claro, fica com a família, ela será herdeira, e herdeiro é de dívidas e também de direitos, de bens e de obrigações. Então, isso passaria para os filhos. Então, está tudo certo. Porém, a justiça entende que isso caracteriza uma fraude a credores. Vamos supor que, nesse caso, o pai, nesse procedimento, logo em seguida viesse a falecer. O imóvel já estaria em nome da filha e o devedor é o pai. Então isso caracteriza uma fraude a credores, ainda que não esteja inscrito lá no registro de imóveis, ainda que essa dívida não tinha sido averbada, mas já caracteriza uma fraude à execução. Então é preciso ter muito cuidado ao se transferir bens. Nesse caso, é uma doação simples. Imagine se uma pessoa nessas mesmas condições vende um imóvel. Ainda que o adquirente seja de boa fé, esse procedimento, essa venda, ela é nula. Então, simplesmente o poder judiciário ou aquele que está sendo prejudicado, ele vai entrar na justiça, vai reivindicar esse bem, torná-lo a trazer ao grupo de bens que a pessoa tem para que possa, então, continuar com a execução. E lembrar que existem níveis de hierarquia dentro das esferas da justiça, mas também existem órgãos independentes. Então, por exemplo, todo mundo se lembra lá do caso daquele italiano, da máfia italiana, né, quando ele foi encontrado, não pela justiça, que não teve como fazer isso, mas a Receita Federal o constituiu como devedor e assim o prendeu. Um caso muito semelhante está acontecendo aqui com aquelas pessoas da Lava Jato que devem nada menos do que 4 bilhões de impostos. Então, embora o STF tenha providenciado a soltura dessas pessoas, né? Então não estão inocentes, é claro, é necessário entender isso, porém foram livrados da cadeia, então disseram que aquela circunscrição judicial é incompetente, que tem que se fazer, mas a Receita Federal, ela viu que houve uma movimentação no patrimônio, então isso implica em que eles sejam devedores, sonegadores de imposto de renda e serão devidamente autuados. Então essa ressalva é importante ser feita porque nós somos acompanhados não só pela Justiça, mas pela Receita Federal também. Então, quando existe uma evolução no patrimônio, quando existe uma alteração significativa, e muitas vezes apenas a aparência de riqueza, a pessoa viaja com frequência ao exterior, a pessoa se hospeda em hotéis de luxo, a pessoa tem carros importados, e muitas vezes faz isso quando existe já um divórcio, quando existe uma pensão alimentícia, e ele então diz que ele ganha um salário pequeno, que é declarado oficialmente, porém extraoficialmente ele demonstra sinais de riqueza. Então esses indícios de riqueza também são levados em conta para que ele seja tributado da maneira devida. Então é um alerta para que a gente possa fazer todas as coisas, porém sempre entendendo que nossas atitudes estão sempre sendo avaliadas. Que tenhamos um ótimo dia.